Ela partiu para um lugar onde nem os próprios eram admitidos. A comunidade que por séculos rejeitara qualquer contato considerava aquelas terras sagradas. Para forasteiros não havia caminho. Mas Mariana Ruiz decidiu romper a proibição, e seu nome logo apareceu entre aqueles cujos rastros somem na selva mais rápido do que a água se infiltra no chão depois de uma chuva tropical. Mariana tinha 41 anos. Antropóloga de nome conhecido nas universidades de Lima e do México, uma mulher que dedicara 20 anos à pesquisa de campo. Ela não vivia em gabinetes, mas em acampamentos, entre barracas, fogareiros e cadernos escritos à mão. Em sua biografia havia as serras mexicanas, os afluentes amazônicos e povoados difíceis de alcançar nos Andes. Mas foi o Peru que se tornou seu objetivo principal. Ali, no fundo do Ucayali, vivia uma comunidade que até nos mapas oficiais aparecia como Zona Tabu. Sabia-se pouco sobre eles. Durante décadas, antropólogos tentaram estabelecer contato, mas tudo sempre terminava do mesmo jeito. Os moradores se recusavam, se embrenhavam na mata e deixavam assentamentos vazios para trás. As lendas diziam que protegiam seus rituais e não permitiam testemunhas. Nos anos 80, uma expedição inteira desapareceu. Oficialmente, atribuíram a doenças e erros de rota. Nos arquivos, porém, ficaram diários com uma frase repetida: "Eles não querem que estejamos aqui." Mariana conhecia todas essas histórias. E foram justamente elas que a desafiaram. Ela acreditava: o isolamento não é uma sentença eterna, é uma proteção que pode ser vencida pela confiança. No pedido de bolsa, escreveu: "O ritual de iniciação é uma janela para o mundo em que uma criança se torna adulta. É a chave para entender como a comunidade preserva sua identidade no século XXI. Se perdermos isso, perdemos uma parte de nós mesmos." Ela montou uma equipe de 3 pessoas, um intérprete, um estudante e um guia. Mas na última hora tudo mudou. O guia desistiu. Disse apenas: "Eu não vou, nem pagando o triplo. Aquele território é deles." O estudante também se assustou e foi embora. Mariana decidiu seguir sozinha. Em Lima, comprou o mínimo: uma mochila, navegação, barraca toldo, gravador, baterias extras e um mapa com a marca Zona Tabu. Sabia que as instâncias oficiais não aprovariam seu roteiro, mas no diário escreveu: "Alguém precisa arriscar. Eu vou arriscar." O primeiro dia foi tranquilo. O barco subia o Ucayali, a água refletia o sol, as margens eram um tapete de verde. Ela anotou: umidade 90%, calor, ouvem-se gritos de macacos, sem sinais de gente. Tudo parecia comum, quase rotineiro, mas em poucas horas surgiram os primeiros indícios. Numa restinga arenosa, ela viu símbolos formados com galhos, um círculo e uma linha. Fotografou e anotou: sinal, talvez aviso. Ao entardecer, parou numa curva do rio. Armou o acampamento, ergueu o toldo, acendeu o fogareiro. A noite caiu de repente. Na selva, a escuridão despenca como pedra. Ela sentou com o caderno e escreveu: "Primeiro dia, bem-sucedido. Amanhã sigo mais para o interior." Mas no escuro, atrás de si, soou o estalo de um galho. Ela se virou e viu apenas o breu. Disse a si mesma: "São animais." Mas uma ideia atravessou por dentro. Pela primeira vez: e se não? O que acontece quando um cientista entra numa zona sagrada, onde o simples fato de você estar ali já é uma injustiça? Para Mariana Ruiz, a resposta veio na manhã do segundo dia. A floresta deixou de ser pano de fundo neutro e virou juíza. E quanto mais avançava, mais claro ficava: aqui não esperam explicações. Esperam que você entenda a dica e volte enquanto ainda há caminho. Acordou pelo frio úmido, não por um som. Parecia que a noite apenas trocara de tonalidade e ficava suspensa numa névoa leitosa sobre a água. A névoa era baixa, colava na pele, no cabelo, nas páginas do caderno, como se quisesse sugar a tinta de qualquer anotação. A barraca encharcara durante a noite, as costuras escureceram. Mariana acendeu o fogareiro e, arregaçando as mangas, olhou o mapa dobrável num envelope impermeável. O alfinete vermelho que marcara a noite deslocou-se na direção de um igarapé. Se a corda de ancoragem segurara durante a noite, restava apenas supor.
disse a si mesma: não perca o ritmo. Rota é tempo, não quilômetros. Ainda assim, antes de partir, ficou alguns segundos escutando o silêncio. Não era absoluto. Em algum lugar, um besouro molhado estalava. Em outro, um coro invisível de insetos assobiava. Mas os pássaros não cantavam. Para aquela região, isso não era normal. Pegou o gravador. Dia 2. Umidade alta, névoa baixa. Vou seguir para nordeste pela faixa seca entre 2 igarapés. Próximo ao acampamento de ontem, pegada descalça na areia. Tamanho, pequeno. Passo, cuidadoso. Presumivelmente, observação. A voz soava firme, quase alheia. Não havia medo, apenas constatação. Mas a mão tremeu por um instante quando desligou o aparelho. Seguiu por uma trilha que era como se não fosse. Trilha não é linha no chão. É uma sequência de não é aqui. Não à esquerda, onde as raízes saltam. Não à direita, onde há barro. Não à frente, onde uma árvore tombou de atravessado. Ela aprendeu isso durante anos, em outros lugares. E agora, cada não é aqui formava uma direção. Depois de meia hora, sob uma trepadeira, viu o primeiro sinal. Um corte curto na casca lisa, fresco, ainda úmido. Um pouco adiante, o segundo. E o terceiro. Todos à altura de seus ombros, como se alguém andasse paralelo marcando o caminho. Parou e encostou os dedos, a resina estava morna. No caderno escreveu: sequência de marcadores, intervalo 20 e 30 metros. Linha, nordeste, como meu curso, ou seja, ou avisam ou conduzem. A palavra conduzem ela sublinhou. O calor subia como água em fervora, a névoa se dissipou e em seu lugar veio uma umidade densa, pesada. Respirar ficou difícil, a camiseta grudou nas costas. Numa subida, o joelho fisgou de leve, um velho lembrete das trilhas pedregosas da serra. Ela sabia, dessas pequenas coisas não se discute, se escuta. Reposicionou a alça da mochila, encurtou o passo, entrou no meio ritmo. 2 dezenas de passos, inspirar, expirar contando, olhar à frente apenas 3 metros. Quando a mata começa a apertar, olhar longe é inimigo, perto é salvação. Ao meio-dia, chegou a um igarapé estreito, onde a água corria silenciosa, como por vidro. Na areia da margem, havia uma figurinha montada com gravetos, um triângulo sobre um círculo. Ela agachou. Não era brincadeira de criança. Os palitos estavam bem ajustados, as pontas cortadas à faca. Ao lado, a marca oval de um pé descalço, profunda, como se alguém tivesse ficado parado ali, escutando. Mariana não pegou a figura, não mexeu. Sabia, em zonas tabu, não se toca no que você não colocou. Gravou. Sinal de gravetos, simétrico, lembra proibição. A trilha segue, mas a sensação é de perímetro. Depois, desenhou um esquema no caderno. A memória às vezes engana, linhas não. Ela cruzou o igarapé por uma pedra lisa e quase escorregou, a sola encharcada virara sabão. Do outro lado, a mata se comportava diferente. Os sons pareciam se apagar, sem ricochetear nos troncos. Ela notou na hora, disse "ah" e o eco não respondeu. Teste bobo, mas, em campo, detalhes assim são sinais. 50 passos adiante, outro sinal. Um cordão fino de capim, amarrado num nó, pendurado num galho baixo. Ela conhecia nós, não era povo de pescadores. O desenho dizia não passe. Parou por 1 minuto apenas para viver aquele ar. Havia menos umidade habitual e mais cheiro de terra. E nesse mais havia o alheio. Seu rancho era simples, arroz, um punhado de nozes, água. Pousou o fogareiro junto à raiz, mas, antes de acionar o piezo, viu bem ao lado da chama um objeto minúsculo, um disco redondo de casca, perforado no centro. Não era adorno. Um sinal? Como se alguém tivesse posto um olho que olha para o fogo. Ela não tocou. Moveu o fogareiro um passo para o lado. Sentou, prendeu o cabelo num rabo, cortou uma lâmina de manga seca. E, pela primeira vez no dia, permitiu uma ideia longa, não de campo, mas humana. E se meu erro não está na hipótese, mas no próprio direito de estar aqui? A ideia pesava como cobertor molhado. Em seguida veio outra, fria, profissional. Fronteira é o que as duas partes reconhecem. Enquanto eu a marco, não a cruzo.
Ela expirou e apertou o biezo. Nessas latitudes, a luz cai de repente. Num instante, a floresta é um cômodo verde com pé direito alto. No seguinte, uma cúpula de vidro com água turva. Ela sabia e era preciso. Era preciso escolher logo um lugar elevado para dormir, longe de trilhas de formiga e onde a água não levasse o estrado. Achou uma raiz em formato de beiral, esticou o toldo, nivelou a base, ajeitou uma espuma fina sobre o lado. Na entrada, o de sempre. Botas com as pontas para fora, entrar só de meia limpa, roupa molhada no varal sobre o toldo, bolso destacável com o navegador. De travesseiro. Nada de romantismo, só ordem. Ordem é o que distingue expedição de passeio. A chuva não começou de cara. Primeiro algo leve tamborilou na folha, como grão de bico seco. Depois, o som engrossou e virou uma massa contínua. O tecido tremia. Ela deitou, cobriu-se até o queixo e acalmou a respiração. Quando a chuva ficou mais grave, nela se enredou outra coisa, seca, como pedra caindo numa raiz. Não era por acaso, era um tuque. Intervalo, 3, 4 batimentos. Depois, outro tuque, mais à esquerda. Pegou o gravador. Objetos do lado de fora, parecem pedrinhas, ritmo irregular. Vento não é a causa. Pausa. Hipótese, observação à distância. Objetivo, testar a reação. Desligou a gravação e, nesse instante, algo estalou bem perto, na beirada do toldo. Não pesado, não ameaçador, como o passo de um pé descalço sobre folha podre. Mariana não abriu o zíper. Em campo, ver muitas vezes significa se mostrar. Com a mão, conferiu onde estavam a tesoura, a fita, a lanterna de luz vermelha. E passou a contar inspirações. Após 7, o tuque cessou. Após 10, deu para ouvir a chuva diminuir por um segundo, como se alguém abafasse com a mão o filete num folha. Ela adormeceu no intervalo entre esses sons e acordou de frio. Sob o toldo, uma poeira d'água pousara no rosto, nos cílios. Do lado de fora estava cinza, nem manhã nem noite. Gorro de névoa, disse em voz alta. Na saída do toldo, na areia, havia duas coisas. A primeira, um feixe de gravetos secos, perfeitamente retos, alinhados em paralelo como achuras. A segunda, um saquinho feito de folha amarrado com fibra. Não tocou em nenhum. Fotografou, desenhou. No gravador disse, presente ou aviso. Gravetos secos podem significar fogo. Saquinho, não abra. Alta probabilidade de diálogo simbólico. Resposta, não interferir, manter neutralidade. Recolheu água da valeta sob o toldo, turva, mas boa para ferver. Pôs a panela no fogo e fechou os olhos para lembrar casos parecidos. No Equador, uma rede pendurada na trilha significava volte. Em Chiapas, pedrinhas empilhadas no toco, aqui vivem pessoas, caminha em silêncio. No Peru, nós são, com frequência, não. O não dela já pendia na trilha no dia anterior. De dia, a mata ganhou vida, mas de outro jeito. Zumbiram vespas invisíveis, ao longe um baque surdo, como tronco velho desabando. No outro flanco, ela encontrou uma passagem estreita, quase invisível. 2 lianas estendidas sobre uma grota e algumas estacas fincadas no barro. Não era estrada para todos, era ponte para os seus. Ela podia passar por baixo, pelo lodo escorregadio, mas o instinto disse, não destrua. Fez a volta por cima, desenhou um arco, perdeu meia hora, mas preservou o que não lhe pertencia. Quando a névoa levantou, outro sentido acendeu, o olfato. O cheiro era desconhecido. Nem flor, nem podre, nem fumaça. Doce e cortante, como folha fermentada ou resina. O cheiro formava uma faixa, como se alguém tivesse passado havia pouco, deixando um rastro. Mariana parou e ficou ali até o cheiro dissipar. No caderno, marcador de cheiro, rastro, rastro, a oeste, movimento paralelo. Ela entendeu que já a conduziam não só por sinais, conduziam pelo ritmo, ora aproximando, ora afastando, sem deixar relaxar, como o metrônomo que segura o passo de uma coluna em marcha. Perto do meio-dia, ouviu água, não igarapé, não chuva, mas um ronco baixo e constante.
30 passos depois, abriu-se o leito de um afluente, escuro, de superfície viscosa. Na margem esquerda, uma linha de estacas finas, frescas, sem escurecer pelo tempo. Em cada uma, um tufo de fibra. Ela não atravessou. Sentou, pegou o gravador. Linha de perímetro, estacas de metro em metro, têxtil natural. Provável fronteira da água deles, eu do lado de fora. Falava alto, mas endereçava a quem escuta, não necessariamente gente. Às vezes a floresta é o ouvinte mais atento. Do bolso, tirou um saquinho de tecido, não o que estava no toldo, mas o seu. Dentro, um fiozinho de lã vermelha. Nos Andes, é sinal de boa vontade. Não o colocou junto às estacas, nem lançou sobre a água. Apenas prendeu entre os dedos e disse em voz clara: eu vou passar e vou embora. Eu observo, não tomo. Eu escuto, não repito. Ninguém respondeu, mas o barulho da água diminuiu. O vento mudou. Depois do afluente, a trilha mudou, ficou mais larga. Estranho, mais larga sem gente à vista. Nos troncos, marcas de fricção, como se mãos escorregassem ali com frequência. No chão, manchas de capim deitado numa direção, como em leitos estreitos. Ela andava mais cautelosa, não batia o calcanhar, não arranhava com a ponta, pousava o passo macio, como guias ensinam, para que você não se ouça nem a si mesmo. E ainda assim, sabia, a ouviam. Como se ouve a respiração de alguém num cômodo onde todos se calam. No fim da tarde, o céu escureceu num tranco. Embaixo, ergueram-se fumacinhas, não névoa, fumaça. Raras, finas como fios de cabelo, subiam de onde ela não vira nenhum fogo durante o dia. Parou e tentou entender a origem. A fumaça não tinha cheiro, nenhum. E isso estava errado. Toda fogueira tem cheiro. Então, não era fogo de cozinha, era fogo de sinal. Ela sussurrou: eles já falam comigo na língua deles, e eu ainda respondo na minha. O limiar estava perto, não geográfico, moral. Decidiu não montar acampamento à beira d'água. Subiu um pouco, numa moita seca entre raízes. Esticou o toldo mais baixo que o normal para a luz da lanterna não escapar. Pôs 2 objetos na entrada, uma colher de chá e uma folha listrada e estreita. Marca para quem chegasse perto o suficiente para ver, mas não para cruzar. Não era um jogo de rituais, eram regras exibidas. Eu, aberta, mas limite. Às vezes isso basta para a noite não ter motivo para cortar o seu silêncio. Na primeira hora, choveu em cortina. Na segunda, a água quebrou em golpes miúdos, quase sem peso. Na terceira, cessou, como se alguém desligasse. E veio um silêncio em que se ouve o próprio pulso. Nesse silêncio, a borda do toldo se esticou de leve, não era vento. Alguém encostou por fora para testar a firmeza do tecido. 1 segundo. 2. Ela prendeu a respiração, afastou-se de leve, deu um passo ao lado, sem ruído. Mariana sentiu fagulha sob a pele. O gravador estava ao lado, mas ela não ligou. Há sons que não são para a gravação, são para a memória. Quando enfim adormeceu, não sonhou com a mata. Sonhou com um galpão universitário cheio de caixas, onde repousam diários de campo antigos. Em cada caixa, sensores de alarme. E ela passa no meio delas descalça, para não tilintarem. Acordou, com um rangido baixo. Não era o toldo nem galho. Era o som de uma fibra sendo apertada num nó, bem perto. Olhou o relógio, 03h17. Anotou com o dedo na tela fria do celular, 03h17, som de nó. De manhã, na entrada, sua colher já não estava. A folha, deixaram. Na nervura, uma tira minúscula de pigmento vermelho, como sangue de goiaba. Era, ao mesmo tempo, suave e firme. Vemos o seu sinal, você vê o nosso. No lugar da colher, ela pôs uma pedrinha branca e chata do bolso, trouxera da margem do Ucaiali, amuleto pessoal de caminho. Agora pertencia àquela trilha, não a ela. Desligou o fogareiro, dobrou o toldo e disse em voz alta: obrigada pela noite. Ela sempre dizia isso, mesmo sem gente por perto. Na selva, não se vai embora em silêncio. Durante o dia, caminhou mais rápido que na véspera. Não por pressa, porque o ritmo mudara.
Agora a conduziam sem desvios, por linhas diretas de sinais. Ao longo da trilha, havia feixes de capim trançados com fibras finas, exatamente na altura em que o olhar desliza sem focar. Os feixes não estavam como lixo, mas como palavras numa frase. Só faltavam as vogais. Ela as completava sozinha. Num instante, uma sombra cruzou à direita, num vão, suave como mão que se afasta da janela. Não era cinza, era intencional. Ela não virou o rosto. Disse em voz clara: "Eu vi", e seguiu. Ao meio-dia, chegou a um cânion estreito de igarapé, com água cor de chá. A travessia por raízes molhadas, como degraus. Do outro lado, chão liso, limpo de folhas, como se varrido. No centro, um círculo de barro úmido e polido, do tamanho de um prato grande. No círculo, marcas de mãos, pequenas e grandes. Ao redor, nada, nem graveto, nem tecido. Foi a coisa mais explícita que ela tinha visto. Sentou numa pedra e ficou um bom tempo olhando aquelas mãos. O gravador disse com a voz dela: "São eles. Não rastro. Mensagem aberta. Eu, no tempo deles." Depois desligou e ficou em silêncio. Não fotografou. Não desenhou. Algumas coisas são para você, não para o quadro. Quando se levantou, o sol já passara do meio e as sombras ficaram azuis. Precisava decidir, seguir em frente para onde os sinais levavam ou cortar de lado e talvez perder o contato, mas preservar a distância. Escolheu a primeira, porque muitos dias em arquivos ensinam que o melhor está onde há risco. Sabia, na terceira noite acontecem pontos de não retorno por ali. Mesmo assim, pousou um pé no barro liso e o outro onde a terra voltou a ficar áspera. Logo adiante, a trilha dobrou à direita, e ali, num retângulo claro entre dois troncos, pendia algo inconfundível, um trançado à altura do peito humano. Não era armadilha, nem enfeite. Dentro, vazio, como moldura sem quadro, e era nesse vazio que se devia pisar para seguir. Ela parou a um braço de distância, olhou por cima. A trilha descia para uma baixada onde a grama estava úmida como esponja. Sussurrou: "Vim por compreensão, não para ver rostos." E ficou parada. Segundos depois, o vento tocou o trançado. Ele tilintou de leve, como se alguém respondesse: "Sabemos." Ela deu o passo, mas não por dentro. Passou à esquerda, contornando, e deixou o trançado intacto. Ao entardecer, o céu ficou pesado, a penumbra subiu do chão. Tudo pareceu mais perto, troncos, folhas, raízes. Ela entendeu. Aquela noite teria de ser vivida de outro modo, não sob o toldo, mas no alto, onde a água não alcança e a menor a chance de alguém se aproximar por trás. Achou a costas de uma árvore, uma forquilha à altura do seu peito, lançou a corda e prendeu a rede. Era modo de espera. Nele se ouve mais do que no chão, e é mais difícil fingir que não ouve. A escuridão caiu sem transição, e quase como o mesmo gesto, os sons mudaram. Não havia chuva, mas havia um roçar, longo, macio, como corda sobre a grama, e passos, nem pesados como os de um bicho, nem aos pulos como os de um roedor, humanos, devagar, regulares, contornaram por baixo, depois pela direita, pararam no ponto onde de manhã estava a sua colher. Ficaram junto ao tronco, onde ela vira o nó, e de novo, o som de fibra sendo apertada num aro. Ela ficou imóvel, contando respirações. Na 10ª, alguém tossiu baixinho, não de doença, de presença, o som mais humano de todos. Ela não ligou o gravador, só disse, muito devagar, quase sem ar: "Eu ouvi", e esperou o som se dissolver. Amanhã do terceiro dia, ela já não encontraria como sozinha na zona tabu, mas como hóspede na beira de um mundo alheio. Dali em diante, haveria menos escolhas. Assim começa toda a história, em que o final não é decidido por mapas, e sim por quem nunca os desenhou. Ela sabia que a fronteira estava perto, mas em vez de parar, deu mais um passo, e esse passo foi o último confirmado por seus registros. Depois dele, restaram apenas marcas borradas no chão, linhas inacabadas no caderno e um silêncio onde sua expedição se dissolveu. A manhã do terceiro dia começou com um frio incomum.
A floresta parecia exausta da noite e permanecia imóvel, sem vento, sem pássaros, nem mesmo o cricrilar dos insetos. Mariana saiu da rede, sacudiu o tecido úmido e notou logo, ao pé da árvore, alguém deixara 3 gravetos curtos em forma de seta. Apontavam para o norte. Ela agachou, ficou longo tempo olhando o sinal e escreveu no caderno: indicação de caminho. Provavelmente, convite ou teste. Depois acrescentou: decisão, seguir, não há outra opção. Caminhou devagar, olhando por cima do ombro o tempo todo. Parecia que, a cada passo, alguém observava, mas ninguém saía da escuridão. Meia hora depois, ouviu batidas, distantes, surdas, como se golpeassem uma árvore com pedra. Uma vez, pausa, outra vez. O ritmo lembrava o humano. Ela ligou o gravador e disse: batidas, intervalo, 15 segundos, parece sinalização, possível comunicação interna do grupo. A voz era firme, mas as mãos tremiam. A mata ficava mais densa, as lianas fechavam o caminho e ela precisava cortá-las com a faca. Várias vezes viu nós de capim nos troncos, todos eram recentes. Em certos momentos, parecia caminhar não por uma trilha, mas por um corredor que alguém construíra há pouco, especialmente para ela. Ao meio-dia, chegou a uma clareira. No centro, um monte de cinzas, resto de fogueira. Mas ao redor estava limpo demais, sem gravetos, sem capim, só a terra, batida por pés descalços. Ela pegou o gravador, parada, recente, sem lixo, tudo arrumado. Então, sabiam que eu poderia aparecer. Silenciou por alguns segundos e acrescentou: eu entendo que eles estão aqui. Sinto que me esperam. Deu alguns passos e percebeu movimento. Do outro lado da clareira, uma sombra escorregou por trás das árvores, depois outra. Suave demais para ser animal. Ela parou, levantou a mão e disse: vim com respeito, não vou levar nada, sou apenas observadora. Não houve resposta, as sombras sumiram. Ela pousou a mochila, pegou o caderno e escreveu: primeira fixação visual de presença. Não vi rostos, distância 20 metros, comportamento, observação. As linhas saíam tortas, a tinta borrava com a umidade. A trilha ficou mais difícil. Subia um morro, o chão escorregava, as pernas cansavam. Parava a cada 10 passos para recuperar o fôlego. A respiração ficava alta e toda vez depois do ar parecia que alguém a repetia em resposta. Ao entardecer, chegou a um igarapé. A água estava turva, nas pedras viam-se marcas recentes. Ao se inclinar para encher o cantil, notou um risco fino, feito por objeto afiado, como se lança ou bastão tivesse roçado a pedra. Recuou a mão e anotou: eles estão muito perto, talvez sigam cada passo. Não sei o que vai acontecer à noite. Escolheu um lugar para o acampamento um pouco acima da água. Esticou o toldo, mas não acendeu fogo. Sentou no escuro e ligou o gravador. Se alguém encontrar esta gravação, saiba, não vim aqui para conflito. Eu queria entender o ritual deles, o mundo deles, mas agora entendo. Eles não querem ser entendidos, ou não querem que outros saibam. A voz vacilou, silenciou por alguns segundos e sussurrou: se amanhã eu não voltar, procurem nos afluentes ao norte. Aqui eu ouvi a respiração deles. A chuva começou perto da meia-noite. O toldo rufava como tambor. Ela ficou imóvel quando ouviu um rangido, macio, como corda roçando. Depois, passos, bem perto. Alguém contornou, parou na entrada. Ela fechou os olhos e contou respirações. 1, 2, 3. Os passos se afastaram. De manhã, acordou e viu um novo sinal junto ao fogareiro. Folhas dispostas com cuidado no chão, e no centro, um pedacinho de ocre vermelho. Ela o observou e escreveu: aviso, talvez a última chance de voltar. Mas arrumou a mochila e seguiu.
Durante o dia, chegou a um ponto onde as árvores se abriam, revelando uma baixada. Ali, na névoa, ela viu construções, algumas malocas de folhas de palmeira cercadas por vazio. Deu um passo e estacou. Máscaras de casca pendiam nas paredes e um cheiro de fumaça pairava no ar. Pegou o gravador e disse: "Eu encontrei a aldeia deles." Essas foram suas últimas palavras registradas. Dias depois, os socorristas acharam apenas sua mochila e o caderno, à beira de um igarapé. O gravador estava perto, a bateria quase descarregada. A última gravação terminava com a frase: "Eu encontrei a aldeia deles." Depois, apenas ruído e estalos. Mariana Ruiz desapareceu naquele dia. Nem corpo, nem rastros, nem explicações. Seu caminho terminou onde começava o território alheio. Após 40 dias de buscas na selva peruana, nada foi encontrado além de sua mochila e do gravador. O resto sumiu como dissolvido na umidade, como se o próprio Ucayali e a floresta ao redor tivessem decidido esconder todos os sinais. A história de Mariana Ruiz virou um dos mistérios mais sombrios e inexplicáveis da antropologia. Quando ela não voltou a Lima na data marcada, os colegas soaram o alarme. Mariana era disciplinada, mesmo nas condições mais difíceis, enviava mensagens curtas ou pingava coordenadas. Seu silêncio virou a primeira prova de que a expedição tinha sido interrompida. A universidade comunicou o desaparecimento ao consulado, que acionou as autoridades peruanas. Uma semana depois, começou a operação de busca. Chegaram ao Ucayali policiais nacionais, militares e voluntários. Recrutaram guias acostumados às trilhas locais. Helicópteros vasculharam os afluentes, lanchas subiram o rio. Montaram acampamentos nas margens, procuraram vestígios. Mas a floresta respondia com silêncio. Nos primeiros dias, acharam apenas seu acampamento temporário no igarapé. No chão, restos de fogueira, perto dali a panela virada. Mas havia itens de menos, como se alguém tivesse recolhido tudo com cuidado e levado. Um pouco adiante, à beira, encontraram o caderno. As páginas haviam inchado, mas parte do texto se preservou. As últimas linhas eram trêmulas. "Eles estão perto. Encontrei a aldeia deles." 2 dias depois, acharam a mochila. Estava na água, presa nas raízes. Dentro, quase nada. Um cantil vazio, um jogo de roupas reserva e o gravador. Ao ligá-lo, ouviram a voz de Mariana. "Eu encontrei a aldeia deles." Depois, estalos e ruído, como se o microfone tivesse caído no chão. A gravação cortou de repente. Câmera, navegador, barraca, objetos pessoais, nada mais foi encontrado. As versões surgiram imediatamente. A primeira, a mais óbvia, ela se desviou e não conseguiu sair da mata. Na estação chuvosa, as condições são duríssimas, água contaminada, fogueiras não pegam, noites mais frias do que se espera. Mas essa hipótese explicava mal o fato de seus pertences terem sido recolhidos e deixados com tanto esmero. A segunda, acidente. Ela pode ter escorregado no rio e a corrente a levou. Mas restava a pergunta: quem deixou sua mochila e o caderno de forma tão cuidadosa? E a terceira, a mais inquietante. Ela de fato chegou à aldeia, que não desejava contato. Para uma comunidade que por séculos protegeu seus ritos, o surgimento de um estranho pode ter sido a quebra de um tabu. Talvez seu caminho tenha terminado ali, onde ela disse pela primeira vez: "Encontrei a aldeia deles." Mas não encontraram prova alguma disso. Sem testemunhas, sem evidências diretas. Para a família em Lima, foi uma catástrofe. O irmão disse aos jornalistas: ela conhecia o risco, mas acreditava que podia construir uma ponte. Essa ponte ruiu antes que alguém a atravessasse. A mãe declarou: ela foi em busca de conhecimento e recebeu silêncio. Para os colegas, a história de Mariana virou lição. Em conferências, discutiram suas anotações, o gravador, as fotos que ainda deu tempo de enviar. Mas sempre soava a mesma pergunta: onde está a linha entre pesquisar e violar a vontade alheia? Oficialmente, foi declarada desaparecida. Mas, no meio antropológico, seu nome passou a ser símbolo.
a pesquisadora que quis ver um ritual de iniciação e acabou virando parte de um ritual de desaparecimento. Hoje, sua história continua sem resposta. Uns dizem que o caminho terminou pelo cansaço e pelas condições da natureza. Outros, que se interrompeu na aldeia que não admite forasteiros. Há também quem acredite que a floresta a escondeu, como esconde tudo o que não deve ser contado. O principal, porém, é a pergunta que segue aberta. Valia a pena ir onde não a chamavam? Ou são justamente esses passos que fazem de alguém um pesquisador? A história de Mariana Ruiz termina onde as respostas se afogam no silêncio. E você, o que acha? Ela teve chance de voltar? Ou, a partir do momento em que cruzou a linha, o caminho de volta deixou de existir? Escreva sua opinião nos comentários. Histórias assim lembram que, na selva, sempre há um preço a pagar para ver